Desculpa, gente. Vai pesquisando dentro de você onde está sendo tratado. E cada um tem o seu ponto, cada um tem a sua questão. Vai entregando para o mentor, para o mestre, para a sua egrégora, para a egrégora do Elos. Alguma questão que você esteja vivendo hoje. Que você ainda não tem nível, não tem consciência para resolver. Lembrando que o nível de consciência que a gente cria um problema não é o mesmo nível de consciência que a gente resolve esse problema. A questão, todo problema, ele passa por uma curva de aprendizagem. E é nessa curva que a gente vai trabalhar hoje. O que você precisa saber, que ainda não sabe, para a sua vida, que vai resolver essa questão. Calmamente, uma coisa de cada vez. Vai respirando. Inspira e solta. Mais uma vez. Inspira e solta. Silêncio é bem importante nesse momento. Ruídos externos, como música, televisão, qualquer tipo de coisa, são distrações para a mente. Nesse momento, você com você mesmo.
Seja gentil com você. Para de dançar. Isso só está te distraindo. Só está trazendo distração. Aline, eu vou te deixar como anfitriã. Bom dia a todos. Bom dia, doutor.
Estamos trabalhando no coletivo. Os aflitos. As aflições trazem uma energia de paralisação, cegueira, que não nos permitem encontrar a vida e a beleza de toda uma situação. Tirar a dor e olhar com amor. Tudo o que te parece ruim neste momento, de fato é. A maioria das vezes são os expurgos de situações passadas que já não cabem mais dentro de você. O importante é que sejam cortados os fios que alimentam a angústia. Esses fios são alimentados por pensamentos
e emoções que preocupam seu sistema. Ora, você não acredite. Ou não se dê conta neste momento do que está sendo construído para chegar até você melhor do que você espera. E este tratamento é atemporal. De manifestação. É a curva de aprendizagem entre a sua consciência no início deste tratamento e de como você vai sair daqui. Insights, ideias, chegarão até você pessoas, situações, serão um instrumento clareza do que vocês querem resolver. E hoje, a energia está se movimentando para a cura, seja física,
emocional, um objetivo, uma situação. A cura acontece em vários níveis de consciência, em várias camadas. Fiquem atentos aos detalhes. Podemos iniciar. A primeira ficha que eu tenho para passar oficialmente é a minha, mas eu sei que eu já estou em tratamento tem algumas semanas, que foi uma ficha para ansiedade e refluxo gástrico. Editação. Comece com 1 minuto e vá aumentando gradativamente até chegar nos 30 minutos. Chegou nos 30 minutos. Recomece com 1 minuto. Entendeu? Sim, doutor. Trouxe. A Melissa Rodrigues Araújo, infecção no rim, e ela está fazendo hemodiálise. Estamos acompanhando o caso de perto, respeitando sempre o livre-arbítrio. Uma equipe nossa está instalada no hospital e amparando a toda a família. Próximo. A Rafaela Peixoto, que está em tratamento de câncer de mama na mama direita e axila. Curativos serão feitos nos próximos 4 sábados, às 10 horas.
Toda tristeza deverá ser dita, escrita, colocada para fora. Essas tristezas tornam-se mágoas e elas alimentam as células deformadas. Deus. Doutor, antes da próxima ficha, o senhor me permite tirar uma dúvida? Sim, As orientações para os curativos são as mesmas que eu passo para as cirurgias aos sábados às 10? sim, um tempo reduzido de 5 minutos. Perfeito. A próxima é a Karen Ferraz. Ela pede por para tratar e curar as lesões que ainda ficaram do tratamento do linfoma no mediastino. Trataremos o emocional. Próximo. Das fichas por e-mail, todas foram passadas. No chat, a Neide Ferrari pediu por tratamento para as varizes e dores musculares. Importante. Tratar com o médico da terra. Teremos todo o suporte. Próximo. Ela foi a única que mandou mensagem no chat. Mas alguém gostaria de pedir tratamento ao doutor? Doutora Lilian mandou mensagem falando que conversou com a Paula. Ela disse que era pedir por vibração. Fale somente os nomes. Perfeito. Everton Coit Fujita e Wellington
Shoichi Fujita, Luciana Sayuri Fujita, Elza Yuriko Nakamuta Fujita e Tatsu Fujita. Caminhado. Próximo. Mais alguém? Agradeço a todos. Agradeço, doutor. Aline, dá as instruções, eu já volto. E Sim, Ana, senhora. assim que a Aline dá essas instruções, se você quiser já falar do workshop, pode falar, tá? Ah, instruções a respeito tanto do pedido das fichas de tratamento, quanto para quando o doutor orienta algum processo de cirurgia e curativo. A primeira informação e mais relevante é que o doutor ele trata quem quer ser tratado. Ele respeita muito o livre-arbítrio, o direito de escolha das pessoas. Então, se eventualmente vocês tiverem alguém que precisam de tratamento, conversem com essas pessoas. Se for da vontade delas preencher ficha, elas serão tratadas. Não preencham fichas de pessoas sem o consentimento delas, pois elas não serão tratadas, tá? O doutor ele percebe, é impressionante como ele percebe, mas ele percebe a energia da ficha e ele sabe quando é a pessoa e quando ela permitiu e quando não é. Para crianças das quais vocês sejam responsáveis ou animais de estimação, vocês podem preencher as fichas. Pessoas que eventualmente estejam num estado inconsciente, vocês também podem preencher as fichas e o doutor vai analisar se será feito um trabalho de tratamento efetivo ou se será feito um trabalho de elevação da vibração. Qual a diferença? Quando o doutor faz um trabalho de tratamento efetivo, o doutor mexe no campo dessa pessoa. Quando não é autorizado pela pessoa, é como se nós fizéssemos uma bola de energia de muita qualidade, e essa energia é entregue aos mentores desta pessoa. Então, é uma energia que é posta à disposição e cabe aos mentores decidir se essa energia será utilizada ou não. Basicamente, essa é a diferença. Em um, o doutor trata diretamente o campo, no outro, nós entregamos uma energia de qualidade e cabe à equipe espiritual daquela pessoa decidir se será utilizado ou não. A respeito das cirurgias, quando o doutor fala de cirurgias aos sábados às 10 da manhã, ou eventualmente o doutor pode escolher um outro dia e um outro horário. Normalmente, para cirurgias aos sábados, o que é pedido? Para que a pessoa esteja de jejum, se possível, obviamente, para que não faça ingestão naquele dia nem no dia anterior de bebidas alcoólicas ou de substâncias que possam alterar a consciência. Lembrando que medicação prescrita por médicos da Terra são mantidas. O doutor, ele não vai interferir
nas medicações passadas pelos médicos da Terra. Essas são mantidas, tá? O que ele pede é para que não sejam feito uso de substâncias que entorpeçam a consciência. O doutor pede para que, se possível, a pessoa esteja deitada, tenha um copo com água na cabeceira da cama e uma bacia com água próximo dos pés. O copo com água, essa água ela vai ser fluidificada, ela vai receber fluidos que potencializam o tratamento efetuado pelo doutor e pela equipe espiritual. Essa água a pessoa ela pode beber normalmente após o término do tratamento. Orientamos que ela beba até 3/4 da quantidade de água e preencha com água mineral para que ela tenha água fluidificada aí ao longo da semana. A bacia d'água próxima aos pés, ela pode ser descartada ao final do tratamento. Para cirurgias, o doutor orienta o tempo de 15 minutos, então normalmente das 10 às 10h15. Para os curativos, o tempo é de 5 minutos, então das 10 às 10h05. A água pode ser descartada no vaso sanitário, a água da bacia, sem problema nenhum. No caso dos animais, é um pouquinho mais complicado de se fazer o repouso do animalzinho, né? Aí a água fluidificada ela pode ser colocada no pote de água do animalzinho, sem problema nenhum. E deixar o animal de jejum também pode ser algum problema. O que mais que a gente pode complementar? Você lembra de alguma coisa, Paulinha, que você acha que convém complementar? Acredito que é isso. Ah, uma coisa que o doutor pede também. Se eventualmente, Aline, estou trabalhando no sábado de manhã, não consigo parar, não consigo deitar, não consigo, o que que eu faço? Deixo o copo com água na cabeceira da cama, essa água ela vai ser fluidificada. E, se possível, fazer uma pausa ou elevar os seus pensamentos e conectar com a energia do doutor, isso é muito positivo, tá? Então, não consigo parar, tô trabalhando, tô vivendo a vida, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? Eleva a sua vibração, faz uma prece, se conecta, se conseguir parar 5 minutinhos para respirar, para se centrar, isso com certeza vai potencializar o tratamento. Tudo bem. Pessoas lindas. No último encontro, quando a Paula estava viajando e nós fizemos aqui uma explicação, foi pedido por vocês um workshop. E aí, é, a espiritualidade me conduziu e me orientou, e esse workshop foi criado, ok? E ele tem duas funções. A primeira função desse workshop é expandir o Elos. Então, nós vamos trabalhar esse workshop nas minhas mídias sociais, e a Paula vai divulgar esse workshop nas mídias sociais do Elos para que a gente amplie os seguidores das mídias sociais. O valor de contribuição desse workshop, pela grandeza que vai ser apresentado, é em nível de contribuição mesmo. Então, nas minhas mídias sociais, o valor será R$ 88. No Elos, será as pessoas que seguirem o Elos e forem entrar neste workshop, irão contribuir com R$ 44. Ok? O que esse workshop vai trabalhar? Prosperidade. O receber. E principalmente a pergunta desse workshop, onde nós vamos estar conversando, é: por que o esforço nem sempre se transforma em resultado? Haverá explicações para perguntas que pessoas se fazem e fizeram, inclusive, naquele momento onde nós estávamos aplicando elos, né? Eu me esforço e não prospero, alguma coisa está errada comigo,
não sou boa o suficiente, por que que para os outros parece funcionar e não funciona para mim, por que que o dinheiro entra para os outros e eu não consigo receber, por que que eu não consigo reter o dinheiro na minha vida e por aí vai. Então, todas essas perguntas serão clareadas, respondidas por vocês mesmos, né? O objetivo desse workshop é sair do errado e trazer o que tem de certo e o quanto que essas criações podem ser vistas como uau, eu sou muito bom criador e eu posso criar algo mais em cima disso. Então, vocês estão todos convidados. Esse workshop vai acontecer dia 26 de agosto, é uma quarta-feira, às 20 horas. É um horário para que todos possam participar. É um convite a todos oficial. Quarta-feira, 26 de agosto, 20 horas. Vai levar mais ou menos uma hora e meia. E eu tenho certeza que ele será de muita contribuição para vocês, de muita contribuição para a egrégora Duelos e trazer muito mais pessoas para esta egrégora, né? Que ela é linda, é uma egrégora de muita luz. Então estão todos convidados, tá bom? Tá bom. E aí, beleza? Hoje o doutor trabalhou bastante, bastante mesmo. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Aline. Hoje o doutor trabalhou bastante mesmo. Uma energia, não sei se vocês perceberam a energia da sala. Tava um pouco aflita, tava uma aflição um pouco coletiva. Eu não sei qual o motivo, eu também não precisa divulgar o motivo. Algumas pessoas, obviamente, que eu sei, mas tava uma energia muito de aflição. E hoje o trabalho que foi feito pelo doutor foi justamente esse, de tirar a aflição do campo. Por quê? Eu sei que eu fiquei muito tempo em silêncio, mas isso não quer dizer que ele estava em silêncio. Ele estava passando várias orientações, na verdade. O que que eles trabalharam bastante, não estava só o doutor, tinha bastante gente, inclusive. Então, o que que foi trabalhado naquele momento? Que o doutor foi me falando e, naquela hora, ele pediu simplesmente para eu ficar em silêncio e só trabalhar com a energia. Qualquer coisa que eu falasse, eu ia perder o foco. O que que ele quis dizer com isso? Que às vezes a gente faz 25 coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente o que eu estava fazendo agora. Eu estou falando com vocês, estou tentando desenroscar o meu mouse. Parece que é uma coisa boba, parece que é uma coisa simples, mas não é. Foco no foco. Por isso que ele mandou eu ficar quieta. Porque se eu tivesse falando, eu não, né? Permitindo que ele falasse através de mim, naquele momento, eu ia perder o foco da intenção. Eu não sei se vocês fazem, mas eu sou uma pessoa que faço muito isso. Por exemplo, eu me concentro, olha só que louco. Eu me concentro fazendo duas coisas. Como isso, Paulo? Ah, eu tô, eu tô fazendo, sei lá, tô trabalhando e a televisão tá ligada.
É como se eu precisasse de um barulho para funcionar. E foi nesse ponto que ele pegou. Exatamente nesse ponto. É, para de se distrair. Quando você deixa o. Porque assim, a gente tem um guarda. Quem é o guarda? Não sei se. Acho que a maioria aqui não conhece o guarda ainda. Quem é o nosso guarda? É o nosso ego. E o Pimenta, ele adora fazer isso. Uma vez, não tá aqui a pessoa, então eu só vou falar a situação, eu não vou contar o santo. Ele virou para uma pessoa, ele estava atendendo uma pessoa, ele virou para ela e falou assim: Você é mentirosa. Nossa, nessa hora, eu, Paula, quase caí da cadeira e. Ai, Pimenta. Eu quase caí da cadeira porque era uma pessoa muito próxima a mim. E tipo, né? Como é que você vai chamar uma pessoa de mentirosa assim na cara dela? E nem tá dizendo que a pessoa era mentirosa. Aí a pessoa do outro lado, porque nessa hora eu volto, parece uma cortina, assim, a minha cara aparece e eu volto, assim, tipo, porra, o que que aconteceu aqui, né? E aí ele explicou. Só que primeiro ele deu essa porrada. Ele falou: não, você é mentirosa porque você está mentindo para você mesmo, referente a uma situação específica. É óbvio que eu não vou abrir aqui, mas você está mentindo para você mesmo numa situação específica e não está deixando a gente trabalhar em você. Só que para isso, ele deu uma bofetada, tipo, né, que quase me derrubou da cadeira e a derrubou também, a pessoa também. E quando a gente faz isso, né, essa técnica é muito utilizada, inclusive, em PNL, que a pessoa vai lá, tipo, casca, e depois agora eu vou te dar uma solução mágica. Mas não é mágica. É assim. Todos nós temos um guarda. Quem é o guarda? É o nosso, é o nosso ego querendo nos proteger de algo. E, e o que que esse ego faz? Ele é ruim? Não, ele não é ruim nem bom. Ele só tem um comando e ele leva muito ao pé da letra aquele comando. Então, coisas que a gente aprendeu quando criança. Não põe a mão na tomada. Cara, alguém vai pôr a mão na tomada aqui? Vai enfiar o dedinho na tomada? Não. Porque o nosso ego aprendeu que não pode pôr o dedo na tomada. Às vezes, a maioria aqui nem enfiou o dedo na tomada para não tomar choque. Mas sabe que aquilo lá dá choque. Então, o ego já protege. Esse é o ego. Ah, Paula, mas é óbvio, né? Você acha que eu vou querer tomar choque? Sim, mas ele usa isso para qualquer tipo de informação. Ele não discerne o que é, é bom ou ruim. Ele simplesmente recebeu um comando, ele obedece. Esse é o nosso ego. Às vezes as pessoas falam assim, ai, o ego, porque a pessoa é muito egóica. Não, ela está no eu. E naquele momento, o eu dela está tentando protegê-la. O nosso eu nos protege. Só que ele se torna um guarda. E eu chamo de guarda. E esse guarda, quando é, ele funciona mais ou menos tipo quando a gente não quer ver uma situação, não quer entrar naquela situação, e aí a gente vai distrair o guarda. Que são esses a música. A música distrai o guarda, e aí você vai lá e coloca uma informação. A televisão vai lá, distrai o guarda, aí você vai lá e coloca a informação.
Só que se você não tem consciência da música, da, da televisão, do que você está colocando lixo dentro de você. E às vezes a gente fala assim, ai, nossa, eu tô colocando uma música de 900 hertz. Nossa, eu tô assim, tô vibrando alto. Deixa eu explicar. Pode chocar, tá? Mas deixa eu explicar um negócio para vocês. Que às vezes a gente faz e nem pensa. Vamos lá. De repente a gente está com uma situação na nossa vida, no nosso cotidiano que está machucando a gente. Ai, eu não gostaria de falar uma coisa muito dramática, não, mas tô com uma encravada. Uma situação aleatória aqui, ó, que tá me machucando. Só que ao invés de eu ir no podólogo, ou no médico, ou sei lá aonde eu tô indo, eu decido tratar em casa com ervas medicinais vindas do, da aldeia indígena do Acre, só que sem conhecimento nenhum. Essas ervas funcionam? Funcionam. Só que tem um detalhe. Eu não conheço como funciona. Eu não sei que para ela funcionar na sua potência, eu vou ter que macerar? É isso que chama? Vou ter que macerar a erva, fazer um emplasto e colocar um óleo de calêndula, chutando, nem sei se isso existe, para que isso de fato funcione. Aí eu vou lá, pego a erva, coloco a folha e coloco num plástico. Ó, aniversariante de sexta. Eu ponho num filme plástico. Aí eu estrago um produto de alta qualidade porque eu não estudei sobre o que os efeitos dela, como ela funcionava. E aí eu acabo piorando a infecção. É a música de alta vibração quando você tá com um problema no cagado. Você não quer olhar, você não estuda aquela situação, aí você vai falar, eu vou escutar uma 900 hertz, eu estou vibrando. Não tá, tá? Não tá, não tá. Você está pegando uma vibração alta, colocando num plástico bolha e enfiando no seu dedo do pé. Não tá vibrando alto. Como é que você usaria? Eu estou usando um exemplo muito fictício aqui, tá, gente? Como é que você usaria de forma correta? Se conectando com você, olhando aquela questão. E por que que eu sei isso? Porque eu já tomei lambada por causa disso dos meus mentores. E eles já me colocaram essa condição. Não é condição. Eles não condicionam nada a ninguém. Eles dão orientação, eu faço o que eu quero. Perfeito? Como é que eles me ensinaram? E eu gostaria de dividir com vocês. Tem algo incomodando? Tem algo doendo? Por mais simples que seja, olhe aquela situação como se você fosse uma terceira pessoa. Por quê? É sempre mais fácil resolver o problema dos outros, não é? Porque a gente tem uma visão de fora do problema. A gente tem uma visão externa. E quando você olha aquela.
aquela questão, a situação, como se fosse uma terceira pessoa, você começa a limpar aquela situação. Tipo, aqui, putz, aqui foi desnecessária, acho que foi no calor da emoção, pá, tirou a emoção dali. Puf. Aqui, puta, aqui é o ponto. Aqui realmente é a mágoa. Tá bom, tá. Aqui, ó, vamos tirar daqui, ó, esse excesso. Esse excesso eu não preciso. Isso daqui foi só algo que foi falado no momento inadequado. Isso daqui? Isso daqui foi uma informação relevante e importante com o ponto de vista de uma das partes. Isso daqui é uma outra situação com o ponto de vista de outras partes. E aí você começa a organizar aquela situação, tirando a sujeira e deixando apenas o que é. O que é a música? O que é a televisão? O que o raio que parta faz? Ele te distrai e gera barulho. E aí a sua cabeça fica assim, ó. Continua na confusão, continua no turbilhão. Aí você fala, minha cabeça não acalma. É óbvio, você está pondo mais energia e mais barulho. E o que era para ser uma vibração calmante, como ela é muito alta, ela é tipo gasolina V8 no Fusca, gente. Ela vai girar motor. Só que o Fusca, cara, tá cagadinho de radiação. Nem suporta aquela gasolina. O motor acelera e você tá achando que você tá vibrando altíssimo, só que você tá expandindo uma situação cagada. Desculpa a palavra. Não é cagada. É uma dor. Você tá pondo energia na dor. Então volta. Tira o volume daquela dor. Tira a sujeira. Não é que você não vai escutar uma música de alta vibração. Não é que você não vai fazer uma meditação. Não é isso. Mas é primeiro limpar. Você limpou. O que é limpar? É tirar o uau da situação. Tirar o uau. Falei, nossa, a Ana não falou bom dia pra mim. Nossa, que mal educada. Cara, a Ana não falou bom dia pra mim. Ponto. Que esse é o fato. Agora, fiquei magoada. É o uau da situação. A Ana não falou bom dia. Fato. Ponto. Isto me incomodou. Ponto. Qual é a ação necessária? Oi, Ana, tudo bom? Fiquei chateada com você porque você não me falou bom dia. Aí a Ana vai falar: Nossa, eu tava tão absorvida no meu pensamento que eu nem percebi. Me desculpa. Acabou. Entendeu? Parece que é simples, parece que é bom, mas muita gente se chateia por causa disso. Por causa da vírgula. Maldita. Não, não é maldita, é mal colocada. É isso, ó. Entendeu? A gente acabou de fazer agora. Uma vírgula mal colocada, mal falada, dá dupla interpretação. Maldita. E nem sempre é do mal. Ela é só mal falada. Então, tira. Beleza. Tirou essa força do que não precisa. Aí sim você parta para sua meditação. Aí sim você vai. Não coloque o guarda para se distrair a todo momento. Tem hora que a gente precisa distrair o guarda.
Principalmente quando a gente está muito enraigado numa crença. O guarda não vai querer escutar. Nesse momento a gente distrai o guarda. Só que ficar distraindo o guarda a todo momento não reprograma ninguém. Porque você está toda hora se enganando. Que foi essa bronca do Pimenta. Bronca, né? Foi essa, exatamente essa o que o Pimenta falou na situação. Você fica se enganando e não olha a questão e não se reprograma. Isso acontece com o quê? Com a escassez, com doenças físicas, com relacionamentos. Sejam honestos consigo, com o outro, consigo. Quando a gente é honesta, tipo, com a gente mesmo, a gente consegue voltar para a nossa essência. Gente, deixa eu até falar um negócio para vocês, que é importante. Não é que a gente faz isso, todos nós. Não é porque nós fazemos porque não temos nível de consciência ou porque a gente é desonesto. Não, nada disso. Às vezes é pelo simples fato da gente errar o caminho. O que é errar o caminho? A gente está indo no caminho aqui, ó, e realmente tem uma bifurcação. E aí, não sei por que cargas d'água a gente tem que entrar para um lado e a gente vai pelo outro. A gente só vai dar uma volta maior. Exatamente. Às vezes nós não somos, nós estamos. Exatamente. E a gente precisa dar uma volta maior para entender que o caminho é aqui, ó. Porque aqui tem algo para aprender, o processo, né? A curva de aprendizagem, que é aqui, ó. Caminho é reto. A gente faz uma curva de aprendizado para resolver. A gente demora um pouquinho mais, mas a gente volta. Por que que precisa dessa curva maior? Porque algo dentro de nós, o nosso guarda, está interditando a estrada. Ele fala: opa, aqui não é seguro. Vamos pegar o atalho. Ah, o atalho. O atalho demora 3 dias a mais na viagem. Mas eles são necessários, esses atalhos, às vezes. Não porque ele vai diminuir o seu tempo, mas porque ele vai te trazer essa curva de aprendizado. E vai reprogramar a sua mente, vai reprogramar o seu sentimento, vai te trazer uma nova informação, vai te forjar de alguma forma. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado A Forja. Vocês já assistiram? Putz, eu não sei onde está passando. Mas assistam. Eu demorei um pouquinho para entender o que que era a forja. A Eu achei que forja, fosse Paulo. a A forja. forja. É, de forjar, do verbo forjar. Eu demorei. Eu falei, o que que é a forja, gente? Eu achei que fosse um filme de ação. Eu achei que fosse um filme de terror. Eu achei que fosse qualquer coisa. Menos o filme que era. E aí, quando eu entendi o que era o filme, falei, só para vocês entenderem, ele é um filme, ele é um filme um pouco religioso, mas ele tem uma mensagem muito boa.
É de um cara de um menino que ele é filho de mãe solteira e que ele é meio revoltadinho. E aí ele vai pedir emprego para um cara e esse cara dá um emprego para ele e vai, é, enfim, o filme vai passando e ele vai ensinando algumas coisas. E este ensinar era a forja. Ele vai forjando o caráter do menino. Então, se vocês puderem assistir, assistam, porque ele faz uma reprogramação no filme. É bem bonitinho o filme. E é isso que a gente vai fazer. Nos forjar. É a nossa forja. O guarda, às vezes ele foi forjado numa dor que a gente não precisa mais. Obrigada, Aline. Na Apple e na Prime Video, gente. Às vezes a gente foi forjado de uma forma e que a gente precisa moldar diferente agora, Quase terminando. ok, madre? A gente só precisa forjar diferente agora. Mas para isso, ter esse momento de análise e ter esse momento de limpeza. Quando, Paula? Toda hora. Toda hora. Sujou, limpa, sujou, limpa, sujou, limpa. Ah, mas eu quero me dedicar a isso uma vez por semana. Não tem problema. Talvez te canse mais. Talvez o diário seja um pouquinho por dia. Acho que foi para você, né, Aline, que o doutor falou, 1 minuto por dia e depois volta. Ele falou para ir fazer meditação 1 minutinho por dia até chegar em 30 minutos. E depois começa de novo. Um pouquinho por dia. Às vezes fica mais natural e dentro da rotina. Porque eu aposto que todo mundo aqui escova o dente. E olha como o brasileiro foi forjado a tomar banho todos os dias. O brasileiro toma no mínimo um banho por dia. Americanos e europeus, uns 2 por semana. Vai. Quem não pensou assim? Poxa, que porcos. Quem foi que não pensou? Todo mundo pensou. Todo mundo pensou. E eles acham um absurdo o brasileiro tomar banho todo dia. Um não, né? Em época de calor mesmo, a gente toma até mais que um. Pra que tanto desperdício de água? Se um paninho nas partes já resolve. Se pensarmos historicamente, um paninho nas partes resolvia. Não tinha nem banheiro, gente. Era só um paninho e vamos que vamos, ó. Folha de bananeira e tão feliz. Entendeu? Como quem tomava banho todo dia era o povo da natureza. Os índios, quem ficava na natureza. Não quem ficava dentro dos palácios. Acho que eu decepcionei algumas pessoas. Quem tomava banho todo dia, quem estava na natureza, na cachoeira, banho de, né? Quem ficava dentro do palácio, passava um paninho nas partes e vamos que vamos. Então, a proposta hoje aqui é vamos forjar quem nós somos. E, primeiro, limpa. E depois, não inverta a ordem.
Primeiro limpa e depois perfuma. Se você perfumar, depois limpar, vai virar um gambá. Primeiro limpa, depois perfuma. A ordem dos fatores altera o resultado. Não é conta de mais e menos. A ordem dos fatores altera o resultado. Então, vamos forjar hoje. E, ai, gente, temos duas princesas na sala hoje. Fala, olha. A princesinha Bela, que fez aniversário 7 anos inteiros na sexta-feira. E a outra princesa que fez 10 meses ontem. Olha que lindas. As duas muito bochechudas, muito lindas, que dá vontade de morder. Muito lindas. As leoninas. Eu tenho uma leonina também que tá dormindo. A minha leonina tá dormindo ali, ó. Mas é isso, pessoal. Só muito obrigada. Falando também que dia 12/9 temos Encontro Duelos. A listinha tá lá no grupo. Fábio, se você e a Jéssica quiserem vir, podem trazer a princesa, não tem problema. Não temos restrições. Bela vai estar lá. Meus filhos participam desde pequeno, então é uma coisa que é. Tava até comentando com a Jéssica esses dias, eu falei, nossa, vai ter um encontro presencial novamente. A gente vai ir, tá? Eu vou até colocar Ai, o que nosso nome lá. delícia! Já Vai ser tinha lá na casa combinado. da minha mãe de novo. Ah, Vai ser lá legal, na. pô. Conte É com que a a princesa, gente. que a princesa foi quando estava na barriga. É verdade. É verdade. Princesinha foi quando estava na barriga. É, Não vai faltar braço para cuidar do bebê, exatamente. E vai ser muito legal. Eu vou programar, sim, enfim, ter algumas informações aqui. Vai ter mais encontros, tá, gente? Esses encontros, eles são para. Eles fortalecem muito a egrégora. E aí eu falo um pouquinho da forja. Uma forja pessoal, no caso. Mas é uma. Tá bom? Beijinho para cada um de vocês. Recebam toda essa energia. Paulo, a Célia, entrou em contato comigo, ela vai no retiro. Muito obrigada. Viu? E é isso. Beijo e boa semana. Boa semana, bom domingo.